tenho uma dúvida. A Cristiane perguntou: a crucificação foi maldade do homem gratuita, né? Nada a ver com o plano de salvação. Fico confusa sobre isso, se puder falar. Interessante, Cristiane. É porque assim, era muito comum a crucificação na época de Jesus. Era algo assim, como hoje é ir para cadeia, na época era crucificar. E tinha outras coisas, tá, gente? Tinha decapitação, tinha julgar a pessoa em óleo fervendo, tinha isso. Tinha julgar para os leões comerem. Tinha outras torturas mais aí, né? Conta-se que Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo. Então, assim, tinha coisas do... A crucificação era um método de tortura, não era para matar, era para torturar. A cruz em si, ela não matava. A consequência matava. Por quê? Por causa do ferimento ali, você tinha uma hemorragia, você acabava morrendo. Por causa da pressão de você estar pendurado, você poderia morrer asfixiado. Porque você está com a pressão de estar pendurado, então você não respira. Se não morresse por isso, você ia morrer de uma infecção. Porque você imagina a qualidade dos pregos, né? Que eram usados ali para pregar as pessoas. Fora que essas pessoas eram mutiladas, eram espancadas, eram humilhadas e sofriam N formas de ferimentos antes de ir para a cruz. Então ali a pessoa já chegava, né, à beira da morte. Jesus morreu porque ele foi acusado de falar contra Roma. Na verdade, Jesus nunca falou contra Roma. Jesus não queria guerra contra Roma. Isso aí é história das pessoas que Jesus não fez o que elas queriam, então elas foram contra Jesus. Não é muito diferente hoje, tá? Se Jesus estivesse aqui e falasse contra igrejas, iam dizer que Jesus também está errado. Então, não mudou nada. Jesus foi condenado à cruz pelos próprios judeus. Eles próprios condenaram Jesus. Aí Jesus passou por toda aquela humilhação e foi parar na cruz, né? E graças a Deus, por causa da sua iluminação, ele não sofreu tanto, porque tinha uma outra coisa que acontecia. Quando a pessoa não morria, sabe o que acontecia com ela na cruz? Eles pegavam um machado e quebravam as pernas da pessoa. Pegava o machado e quebrava a perna. Para quê? Porque quebrando a perna você asfixiava mais rápido. Você perdia a estrutura de segurar o corpo. Que era a única forma que você tinha de se manter mais tempo vivo, né? Forçando a perna. Então eles quebravam a perna. Que maravilhoso, né? Isso, gente, milhares de pessoas, tá? Jesus sofreu bem menos que muita gente lá na cruz. Por causa da iluminação dele, ele morreu antes. A própria Bíblia fala que os profetas disseram, né, antes mesmo dele nascer, que as pernas dele não seriam quebradas. Porque ele não merecia aquilo. Quando ele entregou a Deus o Espírito, ele morreu. Aí foi quando o soldado enfia a lança em Jesus para ver se ele estava vivo. Enfia a lança no peito e sai sangue e água. Aí a igreja fala que a água viva... É porque o pulmão estava cheio de água, gente. Não tem nada a ver com esse negócio de água viva do Espírito. O povo já distorce tudo. O pulmão estava cheio de água, ele estava asfixiando. Ele morreu antes disso. Agora, a pergunta da Cristiane, ele não morreu para salvar ninguém. Salvar do quê? Não, salvar do quê? Do pecado. Faz sentido? Tipo, quem peca eu caio. Eu morro e o Caio é perdoado porque eu fiz? Então, se eu posso curar o pecado do Caio, então o Caio pode parar de se esforçar para melhorar e ser uma pessoa... Qualquer coisa tem o meu sangue que perdoa ele. É porque, gente, essa teoria nasceu da ideia de Adão e Eva, né? Que pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo e pelo segundo Adão entrou a graça. É assim que a Bíblia fala, na linguagem das pessoas de milênios atrás, certo? Porque aquelas pessoas, gente, elas acreditavam mesmo em Adão e Eva.
Elas achavam mesmo que Adão e Eva eram figuras literais, tá? E que eles realmente conversaram com uma serpente, uma cobra amarrada numa árvore falou com eles. E a mulher é culpada, tá? Porque a serpente seduziu a mulher e a mulher deu a fruta para Adão. Que história maravilhosa, né? Bem conveniente para os homens. A mulher é a culpada do pecado entrar no mundo. Começou aí, né? Agora, vem cá. Quem escreveu Gênesis foi Moisés. Moisés não viveu na época de Adão. Como é que ele sabe? São perguntas assim que a gente não se faz, né? Jesus morreu pelo que ele acreditava. Porque ele se negou a lutar contra Roma. Ele se negou a fazer da espada, dessa espada de ferro, a sua arma. A espada de Jesus era a palavra dele. E ele sabia que as pessoas estavam presas sim no pecado, mas esse pecado é a ignorância. Esse pecado é a separação, é a ideia de separar de Deus, de que Deus é um e eu sou outro. Esse pecado é a transgressão do homem em vibrar, em se comportar contra a fonte, resistindo à fonte que é puro amor. No amor, eu sou um com Deus. Fora do amor, eu peco. Pecar é isso, é uma atitude que eu tenho que gera uma transgressão, que contraria a essência de Deus. Este é o pecado. Qual é a essência de Deus? Amor. Então, tudo que não é feito no amor, na sabedoria, chama trina, né? Na iluminação, contraria a essência de Deus. Esta é a única coisa, como eu falo assim, a única coisa que pode nos separar de Deus é o pecado. Por quê? Porque pecando, eu me desalinho da fonte. Quando eu tenho um pensamento de ódio, eu me desalinho da fonte. Quando eu tenho um pensamento de preconceito, eu me desalinho da fonte, que é puro amor. Quando eu faço mal para alguém, eu me desalinho da fonte, que é puro amor. Quando eu faço mal para mim, eu me desalinho da fonte, que é puro amor. Por isso que eu me separo de Deus quando eu peco. Jesus veio nos dar um modelo de vida e nos resgatar da ignorância através do seu exemplo, da sua conduta. Se existe alguma salvação, ela não vem na morte de Jesus, ela vem na vida. Entende? Eu vim trazer vida e vida em abundância. A religião cultua a morte dele, mas a grande salvação de Jesus, ele trouxe na vida dele, não foi na morte. A morte dele foi um simbolismo, sim, espiritual, de alguém que se rendeu tanto a Deus, tanto ao ponto de escolher, preferir morrer na cruz, preferir ser humilhado, preferir sangrar até a morte, preferir ser espancado, do que ceder ao ego. Jesus jamais cederia ao ego, porque foi o que o Satanás pediu que ele fizesse. Lá na tentação de Mateus 4, né? Jesus não, Jesus era 100% rendido. Então ele só tinha dois caminhos: ou eu me junto aos Barrabás da vida e vou destruir Roma, que é o que o povo deseja que eu faça, ou eu vou morrer pelo que eu acredito. Ele escolheu: eu vou morrer pelo que eu acredito. Porque através do meu exemplo, outros farão a mesma coisa. Porque a salvação do mundo, ela não está na guerra, ela está na rendição. Ela não está no yang, ela está no yin. Vocês perceberam que Jesus mostrou isso? Quem é que se rende? É o yin. Quem é que cede? É o yin. O yang luta. O mundo está do jeito que está porque o yang subiu mais do que o yin. Tudo isso aí que a gente vê, ódio, preconceito, perseguição, maldade, injúria, calúnia, violência, é o yang fora de controle. Barrabás era o yang fora de controle. Roma era o yang fora de controle. Aí veio Jesus, todo poderoso, né? Porque o yang e o yin dele estavam assim, alinhadíssimos.
E aí quiseram que Jesus entrasse nessa onda. Não, vamos lá, vamos derrotar Roma, vamos destruir o Império de Roma, vamos fazer isso, aquilo, aquele outro. Jesus não aceitou. Jesus se rendeu. Se rendeu a Roma? Não. Se rendeu ao todo. Eu serei amor. É isso que eu escolhi ser. E não importa o que você faça. Você vai me pôr na cruz, vai me bater, vai... Mas eu serei amor. Tanto que na cruz, ele falou, Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Totalmente naquela demonstração de amor, mesmo quando estava sendo machucado, humilhado, acusado de tantas coisas. Ali ele ainda foi in. Você quer que o mundo mude? Imita Jesus. Renda-se. Se numa guerra, vamos imaginar um cenário de guerra, tá todo mundo, um apontando a arma pro outro. Aí, se todo mundo, de repente, se rende, acabou a guerra. Mas no pensamento Yang, não. A guerra termina quando o time A, o grupo A, mata o B. Aí a guerra acabou. Aí o A venceu. Na concepção egóica dos Yangs aí, o A venceu. Não, o A perdeu. Perdeu. Porque se você mata o seu semelhante, você já perdeu. Você já está fora da conexão. Você já contraiu tanto karma, tanta dívida pela sua própria ação, pecou tanto, transgrediu-se tanto. Você perdeu, você foi derrotado. Quando você derrama o sangue do seu irmão, você não venceu, você foi derrotado. Quem venceu é quem se recusou a matar, que foi Jesus. Ele venceu, porque ele se rendeu. Se todo mundo imitasse isso, hein? Ah, estão falando mal de mim. Me rendo. Não vou brigar, não vou impor a minha razão, vou me render. Só tem dois brigando porque um não se rende. O dia que o outro se render, acabou. Não tem um ditado, quando um não quer, dois não brigam? Então, se o um se render, acabou. A rendição é o yin. Só vai mudar o planeta se as pessoas se renderem ao amor. Se os religiosos se rendessem ao amor, eles não iam julgar. Eles iam falar, se eles não quisessem entender as coisas, Deus sabe de todas as coisas, Vamos fazer a nossa parte, que é amar, que é acolher, que é receber, que é ajudar, que é auxiliar. E assim vai. Jesus mostrou isso na cruz. A salvação é essa. A salvação não é crer no sangue de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso? É, porque tem uma simbologia espiritual fortíssima por trás do sangue de Jesus. Por quê? Por quê? Vou dar uma pitadinha para vocês. O sangue é a vida, Eu estou vivo porque tem sangue fluindo. Se o sangue parar, coagular, eu morro. Então o sangue é o fluxo da vida em nós. A salvação é o sangue de Jesus. O sangue é o fluxo da vida de Jesus. Logo, a salvação está na vida de Jesus. O cara foi tão incrível que mesmo no momento de tortura, algo que o nosso cérebro dificilmente suporta alguém te batendo se não reagir. Eu já tinha descido daquela coisa ali, metido o pé em todo mundo. Ele não. Ele era tanto amor que nem a dor fez Jesus se render ao ego. O tempo todo, que seja feita a sua vontade, que seja feita a sua vontade. Porque Jesus sabia, gente, não é que você não pode se defender de uma acusação, não é que você não pode se defender de uma violência, eu não estou falando isso. Mas naquele contexto, Jesus sabia que não valia a pena. Vamos supor que ele desça da cruz, manifeste o poder espiritual dele e destrua Pilatos e Roma e destrua tudo. E monte um governo baseado
nos judeus, lá. Jesus vira o rei dos judeus e massacra Roma. Nós temos pessoas curadas? Não. Nós temos um mundo de paz? Não. Nós temos pessoas melhores? Não. Nós temos pessoas, um mundo, né? Justo? Não. Nós temos um povo livre? Não. Tudo continua do mesmo jeito. Nós temos um povo manchado pelo sangue dos outros, cheio de pecado, cheio de maldade, cheio de justiça própria, cheio de ego inflado, se impondo como se eu fosse melhor do que o outro. Por isso eu vou lá e mato e acho que está tudo bem, matar em nome de alguém lá em cima. Tudo continua a mesma coisa. Por isso que não adianta descer e matar todo mundo. Daqui a 100 anos, todo mundo reencarnou de novo. E continua do mesmo jeito. Qual a única coisa que muda? Qual a única coisa que faz com que eu pare de fazer as coisas erradas? Iluminação. Foi o que Jesus tentou fazer com aquela sociedade. Tentou iluminar todo mundo. Tentou ajudar todo mundo. Ninguém quis, vai. Então, entre morrer e entrar na deles, eu vou morrer. Porque não vale a pena. Jesus sabia que não era por aí. É a mesma história de hoje. Vamos tirar o presidente tal. E vamos esperar o salvador da pátria. Vai tudo ficar do mesmo jeito. Porque quantos aí eles desejaram que saísse? Saíram. E mudou? Não. Porque a transgressão está dentro de nós. Era isso que Jesus sabia. O que nos separa da nossa felicidade, o que nos separa desse mundo melhor, não está fora da gente. Está dentro. E quando isso for resolvido, acabou. Acabou o mundo de desigualdade, de injustiça, de preconceito. Acabou a pobreza, acabou a fome, acabou a miséria. Porque se eu entendi que eu preciso amar, acabou. O que for bilionário entendeu que ele precisa amar. Ou seja, vai pegar os bilhões e vai ajudar. O milionário vai pegar os milhões e vai ajudar. O de classe média vai pegar o que pode e ajudar. Se eu tenho 10 pares de sapato, eu vou pegar, dividir e ajudar. Eu não preciso de 10 pares de sapato. Se eu tenho 3, 4, 5 carros, vou pegar e vou ajudar. Se eu tenho 10 casas, eu não moro em 10 casas, vou dividir e vou ajudar. Se eu tenho muito, é porque eu posso dar. Para quem não tem nada, vou dar. Pronto. Acabou o problema do mundo. Não tem fome, não tem desigualdade, porque tudo é para todos. No sentido de que todos merecem ter oportunidade. Se eu entendo que eu tenho uma inteligência X, o que eu tenho que fazer? Usar essa inteligência para ajudar os outros. Se eu tenho mais dinheiro que os outros, eu devo usar o dinheiro para ajudar os outros. É isso. É difícil? Não, mas é isso. Essa é a solução do mundo, gente. Não é difícil, não. Por que o mundo está como está? Porque poucos têm muito e muitos têm nada. Os poucos que têm muito, no quesito social, né? Os que têm muito querem cada vez mais para si. Porque eles querem ter o poder. Porque eles estão no yang lá em cima, lembra? Se eles subirem o yin, igualou, né? Se eu tenho muito, não é para mim. Ué, eu tenho mais do que eu preciso, então não é para mim. É para ajudar. Acabou. Jesus levou essa matemática. Ele tinha muito poder, não tinha? O que ele fez? Ele usou o poder para ele? Não. O que ele fez? Ele usou o poder para ajudar. O que é que você tem de muito, de forte, que se destaca? É aí. Pega isso que você tem e ajuda. E se todo mundo fizer isso? Acabou o problema da humanidade, né?
Acabou. Porque a fome na África não é problema da África, é problema meu. Se eu sou bilionário, então Deus está esperando que eu faça alguma coisa. Se eu tenho bilhões, é porque me foi dada a oportunidade, através desses bilhões, de ajudar as pessoas. Agora, enquanto todo mundo, a maioria, pensar de forma egoísta, tudo continua do mesmo jeito. O que importa é eu. E o pior, tá? Muitos desses aí adorando Jesus. Esse é que é o pior.